Vamos lá, pessoal! Nesta terceira abordagem sobre defesa do réu, gostaria de falar sobre a defesa direta ou defesa de mérito. E na sequência, nesse mesmo vídeo, pretendo tratar da reconvenção. Pois bem, nós vimos que a defesa no processo de conhecimento comporta uma defesa indireta, processual, ou comporta uma defesa direta, de mérito. E nesse escopo, o Código de Processo Civil nos indica o quê? Nos indica que neste momento o réu deve esgotar todos os seus argumentos de defesa, inclusive sob pena de, ocorrendo preclusão, contra ele se colocar os efeitos de possível revelia ou de possível confissão. Caso você não se recorde do ponto de vista teórico exatamente como se dá esse efeito da revelia e da confissão, peço que avalie os artigos do Código e, se o caso, consulte uma doutrina. Para nós, obviamente, devemos compreender que na contestação, como defesa direta de mérito, caberá ao réu expor os fatos e os fundamentos jurídicos da sua defesa. Os fatos aqui são os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Vejam, por exemplo, que num acidente de trânsito eu poderia trazer à tona uma excludente de responsabilidade. Portanto, o autor na inicial narra o acidente de trânsito, aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma, e eu na contestação digo, olha, realmente o acidente aconteceu, mas eu tenho um fato que modifica o possível direito do autor, ou que extingue o direito do autor. E daí eu trago a alegação da excludente, como o próprio nome diz, de responsabilidade. Eu digo, o acidente ocorreu por força maior, o acidente ocorreu por culpa de terceiro. Então eu argumento esse fato e trarei, do ponto de vista processual, o ônus probatório sobre esse fato, sobre a excludente. Apresento, consequentemente, o apontamento jurídico necessário, mas, complementando os fatos que eu já aleguei. Então, na defesa de mérito, compete ao réu arguir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo que, a partir desses fatos, deverá ele apresentar os fundamentos jurídicos adequados e necessários ao seu pedido de improcedência. Porque quando eu apresento fatos impeditivos, modificativos, extintivos, o que eu estou fazendo, na verdade, é dizendo, juiz, esta ação não dá em nada, estes pedidos são improcedentes, justamente em virtude dos fatos e dos fundamentos jurídicos que eu apresentei. Bacana. Só que, o Código de Processo Civil nos indica efetivamente que, além disso, deve o réu apresentar as provas com que pretende provar tais fatos. Como eu acabei de dizer, ao alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o réu assume este ônus probatório. Ao autor compete provar o que alegou na inicial. Ao réu compete provar o que alegou na defesa. Portanto, na nossa contestação, nós devemos fazer um requerimento, um protesto por provas, já que existe ônus probatório nas mãos do réu. Enfim, na sequência, devemos falar sobre reconvenção. Portanto, comece a visualizar a estrutura da defesa, ainda genericamente falando. Na contestação eu tenho uma parte de defesa indireta, de defesa processual. Depois eu tenho um segundo bloco, que é defesa direta, defesa de mérito. E depois eu ainda posso ter um terceiro bloco, que é a reconvenção. A reconvenção deve se basear nos fatos da defesa. E é necessário, segundo o Código de Processo Civil, que os fatos da defesa que possam gerar reconvenção sejam conexos com
a ação principal. Então vejam, a reconvenção é uma ação que deve ser conexa com a ação do autor. Então o autor promove uma ação, traz fatos e fundamentos jurídicos. O réu oferece uma contestação, traz fatos e fundamentos jurídicos. Apresenta uma reconvenção, novamente traz fatos e fundamentos jurídicos, sendo que a reconvenção deve ser conexa com a ação principal. Chacon, eu me lembro, eu estudei no Instituto da Conexão nas aulas de teoria do processo civil. É isso mesmo. Caso você também não se recorde dos requisitos para a formação da conexão, eu peço que você volte ao Código de Processo Civil, volte à doutrina para estabelecer uma melhor compreensão sobre esse escopo, tendo em vista que o objetivo da nossa aula é meramente um aprendizado prático. Está certo? Bacana. Atente-se para o que eu disse. Eu devo, na reconvenção, indicar fatos e fundamentos jurídicos. Porque reconvir é nada mais do que apresentar uma ação. Portanto, eu devo apresentar fatos e fundamentos jurídicos que sustentam o meu pedido a título de reconvenção. Perceberam? Bacana. Vamos finalizar então. Eu posso visualizar uma estrutura ainda, a grosso modo, da defesa. Eu consigo identificar três blocos distintos a título de defesa. O primeiro bloco, defesas indiretas ou processuais, exceções, impugnações, preliminares. O segundo bloco, a defesa de mérito, a defesa substancial. Defesa direta, que traria o quê? Fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, seguido de fundamentos jurídicos e de protesto por provas. Terceiro bloco, reconvenção. É possível apresentá-la desde que conexa com a ação principal. E nesse terceiro bloco, eu de novo devo trazer fatos e fundamentos jurídicos que sustentarão os pedidos da reconvenção. Está certo? No próximo vídeo eu vou e finalmente vamos falar sobre a estrutura da peça de defesa. No slide você encontra um roteiro de tudo isso que a gente está conversando. Até já!